Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo certo com vocês? Preparados para a última aula de primeiros socorros? A última antes da prova, né? Porque tem mais a prova ainda. Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as emergências obstétricas, tá? Bastante importantes para nós nos primeiros socorros, né? O parto em si, por mais que seja um parto normal, sem nenhuma alteração, sem nenhuma emergência, já é um momento de bastante apreensão, um momento onde a mãe já está bastante apreensiva, então o profissional tende a ficar um pouquinho mais apreensivo também. É claro que o trabalho de parto, o parto vaginal, não deve haver intervenção ou deve haver o mínimo de intervenção de outras pessoas possíveis, né? Porque é um momento da mãe e da criança, né? O parto ele ocorre naturalmente, né? Sem influência de nenhuma pessoa, né? A mãe e a criança é que trabalham, né? Por isso que já disse, trabalho de parto, né? A gestante e o feto que vai nascer. Então, falando um pouquinho das emergências obstétricas, o parto emergencial, o parto de emergência. O que é um parto de emergência, pessoal? Um parto de emergência é quando há algum tipo de complicação nesse parto, né? É um parto que ele vai ocorrer fora do ambiente hospitalar, né? Então, independente da idade gestacional, seja lá 38, 39 ou 40 semanas, né? É uma gestação, um parto que ocorreu quando a gestante, por exemplo, estava lá no supermercado, um parto que ocorreu quando a gestante estava lá na farmácia, né? Quando ela não estava preparada para esse nascimento. Diferente daquele parto humanizado, daquele parto que ocorre no domicílio, com a presença de uma doula, de uma enfermeira, dos profissionais obstétricos, né? Totalmente diferente. É aquele parto inusitado, eu diria assim, aquele parto que a mãe não estava esperando para aquele momento, né? Muitas vezes pode ser um parto ainda imaturo, por exemplo, 35, 34 semanas, né? A grande maioria dos partos, pessoal, os partos de emergência, eles se resolvem espontaneamente, né? Sem a interferência de outras pessoas, né? A criança nasce sem que outro profissional ou outras pessoas precisem fazer muitos esforços, certo? O grande problema, eu diria, está naquelas gestações onde a mãe não fez o acompanhamento pré-natal, onde a mãe não fez sequer uma única ultrassonografia, né? É claro que hoje em dia é um pouco raro, mas ainda existem algumas famílias mais carentes que acabam não tendo condições, que apenas quando o Sistema Único de Saúde, o SUS, autoriza, eles acabam fazendo as ultrassons. E muitas vezes ainda o Sistema Único de Saúde naquela região é bastante carente e o acesso à unidade de saúde, o acesso ao atendimento pelo SUS fica um pouco mais dificultado, né? O acesso é mais difícil. Então, pessoal, sobre as posições do feto, sobre a apresentação. A posição é como que o feto está lá dentro do útero, né? Ele está sentado, ele está deitado na transversal, ele está deitado ele está de cabeça para baixo, como que tá? E a apresentação é como que o feto se apresenta aqui no canal vaginal. Se a gente pudesse olhar pelo canal vaginal da mãe, o que a gente viria primeiramente lá em cima, tá? Então, a apresentação cefálica, a posição cefálica.
A posição cefálica é a mais adequada para o parto vaginal. O que é o parto vaginal? O parto normal, né? Essa daqui é a posição cefálica, tá? Quando o bebezinho está de cabeça para baixo. A posição pélvica é quando a criança está sentada, dessa maneira aqui, tá? E a posição transversal é quando o bebezinho não tá nem de cabeça para baixo, nem sentado, nem com os pezinhos para baixo. Ele está na transversal, esta maneira aqui. Este tipo de apresentação aqui na transversal é incompatível com parto vaginal, ou seja, a criança não vai nascer de maneira nenhuma por parto vaginal, tá? Apenas por parto cesariano. A menos que o médico faça uma rotação dessa criança ainda intrauterina, ou seja, por cima da barriga da mãe, aqui com o uso de lubrificantes, ele vai pegando aqui com uma mão nesse lado e outra nesse, com a ajuda de uma ultrassonografia, e encaixa exatamente no bumbum da criança e na cabecinha e vai rodando essa criança até o momento dela ficar na posição cefálica. Isso deve acontecer ainda bem antes do parto, tá? Para tentar um parto vaginal. Caso contrário, cesariana, certo? Das posições cefálicas, existem várias apresentações, ou seja, o normal é que a criança coroe. O que é coroa? A coroação é quando aparece lá no canal vaginal, primeiramente, a região aqui parietal do crânio da criança, tá? A posição cefálica. Mas essa criança pode coroar com o rostinho primeiro, com a região posterior do crânio primeiro, tá? Então, falando um pouquinho das apresentações cefálicas, o normal da apresentação cefálica é essa daqui, tá? Que a criança esteja com a cabecinha para baixo, já se encaixando aqui, e aí de costas para a frente, digamos assim. As costas da criança devem estar em contato com a pele da barriga aqui da mãe, tá? E o rostinho da criança vai estar em contato com a parte posterior lá da mãe, tá? Com a região da coluna e dos órgãos internos, certo? Como se fosse aqui, ela está lateralizada. Então, o correto é dessa maneira aqui. A mãe está aqui, ó, a barriga da mãe e a coluna da mãe. E a criança vai ficar... Se nós olharmos para uma gestante, nós olhar para a gestante de frente, a criança lá dentro do útero deve estar de costas para nós. Essa é a posição pélvica adequada, tá? A posição cefálica adequada. Mas, pessoal, a criança pode estar de forma mais lateralizada, né? Como aqui na imagem, ou ainda uma posição pélvica, uma posição cefálica um pouco mais torcida, onde ao invés de coroar primeiro a cabeça, ela vai coroar o ombrinho da criança primeiramente, tá? Vai estar mais abaixo. É muito difícil nascer desta maneira por parto vaginal, também tem que ir para cesariana, certo? Das posições cefálicas, ela pode apresentar primeiro a fronte, né? Aqui a região parietal, que seria o correto, mas ela pode fazer uma hiperextensão aqui do pescoço e apresentar primeiro o rostinho. É uma apresentação cefálica que pode ser realizado parto normal, porém é um pouco mais sofrido para a criança e também para a mãe, certo? Aqui uma imagem real de uma criança com posição cefálica, onde ela teve uma apresentação facial primeiro, uma apresentação da face, tá? Como aqui a imagem mostra. É possível parto normal também, um pouco mais delicado, um pouco mais cauteloso, mas é possível sim, tá? Sobre a posição
pélvica, pessoal. Posição pélvica é essa posição aqui. Quando a criança está com a cabeça para cima, tá? Na posição pélvica, a criança pode ter primeiro uma apresentação podálica. O que é uma apresentação podálica? Uma apresentação dos pés. A primeira coisa que vai sair é os pés. Ao invés de ser a cabecinha, vai ser os pés. Quando os dois pezinhos saem junto e o bebezinho não é tão grande, o parto vaginal pode sim ocorrer. Um pouco mais difícil, um pouco mais doloroso, mas ele vai ocorrer. Agora, o que pode acontecer é primeiro sair um pezinho e o outro dobrar e ficar empaladinho ali no canal vaginal e não descer, tá? Nesses casos, tem que ser feita uma intervenção cirúrgica, cesariana, para conseguir retirar essa criança, tá? E a outra apresentação pélvica, ou seja, quando a criança está com a cabecinha para cima, é a apresentação das nádegas por primeiro, como a imagem aqui mostra, tá? A criança tá sentadinha e a primeira coisa que vai aparecer são as nádegas da criança, o bumbum da criança, tá? É possível um parto vaginal? Tem os prós e contra. É possível, é muito mais doloroso, porque vai pegar todo o corpinho da criança. Imagine a criança, a cabecinha passando primeiro pelo canal vaginal, pelo canal de parto, passa a cabecinha, aí o feto vai girar, vai pôr um ombrinho, vai passar um ombro primeiro, ele vai girar internamente dentro do útero e vai passar outro ombrinho e depois ele vai sair todo ele. Então, imagine, dobrar essa criancinha, porque aí vai vir primeiro as nádegas, e aí passar tudo aquilo pelo canal vaginal. É possível, sim, é possível, porém muito mais doloroso e com o risco de complicações. Pessoal, se o bebezinho for mais pequenininho, mais pequeno, talvez prematuro, por exemplo, sim, é possível, tá? Mas existem muitas complicações na apresentação pélvica, inclusive quando a criança já saiu todo o corpinho dela e aqui na região do pescocinho da mandíbula ocorre um empalamento, ou seja, ela entala ali no canal vaginal e não desce mais, tá? Então é um parto de bastante risco, eu diria. Um parto que pode ser bastante traumático. Então, a indicação quando é posição pélvica, geralmente é cesariana, tá? A menos que ocorra esse parto emergencial, né? Aí, nesses casos, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o serviço especializado 192 de emergência, né? Para que consiga levar essa paciente imediatamente para o hospital, antes mesmo do bebê nascer, né? Para que consiga ser feita alguma intervenção lá no centro obstétrico, certo? Talvez até uma ultrassonografia rapidinho ali, tá? Do trabalho de parto, falando em trabalho de parto eminente, tá? Ou seja, tá fazendo, o paciente tá tendo trabalho de parto e tá ali nos minutos finais para essa criança nascer. Quais são os sinais que indicam um trabalho de parto? Contrações uterinas fortes e regulares, ou seja, bem reguladinhas, e são contrações muito fortes. Tanto que em cerca de 10 minutos devem ocorrer de 3 a 4 contrações. Isso significa que a paciente está tendo contrações efetivas, ou seja, que está indo lá para as finaleiras do trabalho de parto, certo? O que mais que indica um trabalho de parto eminente, ou seja, a criança vai nascer em poucos segundos, em poucos minutos, ou se já tu olhar assim e já não nascer. Quando houver o coroamento da cabeça da criança, ou seja, quando a gente colocar essa paciente deitadinha em posição ginecológica com as pernas mais abertas
e a gente for visualizar ali o canal vaginal e a gente visualizar a cabeça dessa criança lá no canal vaginal, quer dizer que a criança já tá saindo, tá lá na parte mais externa do canal vaginal, a cabecinha já tá saindo, então é questão de segundos para ocorrer a descida desse bebê, tá? Outro indicativo de que a gestante vai iniciar um trabalho de parto é a saída do tampão mucoso. O tampão mucoso, ele vai ser tipo uma gosma, estilo a clara do ovo, assim, algumas vezes um pouco mais durinho que uma clara do um ovo, assim, mas é estilo uma clara do ovo, a coloração e a consistência. A saída do tampão mucoso não quer dizer que a paciente vai já ter o bebê em poucas horas. Isso quer dizer que ela está iniciando um trabalho de parto, tá? Ou pode iniciar um trabalho de parto. Importante que vocês saibam que se a gestante perder grandes quantidades de líquidos, por exemplo, o líquido amniótico, significa que houve a ruptura da bolsa das águas conhecidas, né? Que houve a ruptura da bolsa ali onde o bebê estava envolto, tá? E a gestante, nesses casos, deve ser encaminhada ao hospital para fazer uma avaliação, tá? Porque nem sempre o bebezinho vai nascer logo. Houve, normal, a perda de um pouco de líquido amniótico após a perda do tampão mucoso, após o início das contrações, né? Porém, muitas vezes se delonga muito esse trabalho de parto, demora muito tempo. E se a perda do líquido for em grandes quantidades, esse bebê vai começar a ter um sofrimento fetal, porque ele vai estar com pouco líquido amniótico lá dentro, que a gente chama de oligodrâmio, tá? Que quando tem pouco líquido amniótico lá dentro do útero da mãe. Então, pessoal, quando houver a perda do líquido amniótico em grande quantidade, causando um oligodrâmio, a gente tem que encaminhar essa paciente para o hospital para ela ficar em avaliação, para ser feito alguns exames e verificado a quantidade de líquido ainda presente lá a nível uterino, para que esse bebê não entre em sofrimento fetal, certo? O que a gente pode fazer, então, para auxiliar essa mãe no trabalho de parto? Um trabalho de parto emergente, por exemplo, lá numa farmácia, num supermercado, lá na lojinha do boticário, né? O que a gente pode fazer? Então, o processo é uma coisa importante que vocês tenham em mente, que a gente não consegue retardar o processo de nascimento, tá? A gente não consegue impedir. Não, mãezinha, só um pouquinho, fecha as pernas que agora essa criança não vai nascer, tá? Eu vou pegar o dedinho e vou empurrar ele de volta lá pra cima, só um pouquinho. Não tem, pessoal. Nós, profissionais, não conseguimos, né, intervir dessa maneira. O que a gente pode utilizar a nível hospitalar são algumas medicações que vão acelerar as contrações uterinas ou que vão diminuir essas contrações, tá? Isso lá a nível hospitalar, mas fora do hospital não existe nada que a gente possa fazer, tá? A gente pode pedir para a mãe fechar as perninhas, a gente pode elevar um pouquinho o quadril dessa mãe, mas a gente não consegue empurrar o nenenzinho lá de volta, fazendo com que esse bebê não nasça. Então, é impossível impedir o nascimento de uma criança, certo? O que a gente também pode fazer é retirar as roupas que estão lá cobrindo o canal de parto, né? Por exemplo, calcinha, calça, né? Colocar um lençolzinho ali por cima da gestante, deixar ela sem, ou se ela estiver de vestido, por exemplo, retirar as calcinhas, deixar o canal vaginal livre para que essa mãe também possa fazer uma abertura ali do ângulo do quadril, abrindo as pernas, ela vai fazer uma abertura do quadril dela, tá? Importantíssimo, se a gente estiver ali, que a gente consiga auxiliar essa gestante
tentar manter o máximo de privacidade possível dessa gestante, tá? Se for um ambiente público, por exemplo. Falando de primeiros socorros, pessoal, primeiros socorros, tá? Fora do ambiente hospitalar, sem a presença de profissionais, a não ser nós, fora do nosso ambiente de trabalho. Evitar curiosos ali no local, pedir para que se afastem, se tiver um lençolzinho, uma camisa, um casaco, alguma coisa, cobrir a região íntima dessa paciente, né, para que ela fique, não seja algo tão traumático, né, tentando levar ela para um local mais limpo, se a gente tiver ali um ambiente mais tranquilo, seja uma salinha, né. Podemos acionar o serviço de 192 do SAMU para auxiliar, né, para levar essa paciente ao hospital, ou mesmo se ela precisar ter o parto ali, o nascimento dessa criança, que a gente tenha a presença de instrumentos e equipamentos adequados, né. Então, manter o sigilo, manter a privacidade dessa paciente, dessa gestante, para que ela se sinta segura ali, para que ela consiga também fazer as forças necessárias, que ela consiga desempenhar o trabalho de parto propriamente dito, tá? Importante não permitir que a gestante vá ao banheiro quando se constata que o bebê vai nascer, tá? Porque quando dá a contração que o bebezinho já tá coroando, 2 palitos para nascer. Então, pode nascer se a paciente estiver sentada no vaso, por exemplo, tá? E um sinal bem característico do nascimento é a vontade de evacuar, tá? A mãe vai relatar para vocês que ela tá com muita vontade de fazer cocô, que ela precisa ir ao banheiro, que ela precisa evacuar, que ela precisa fazer xixi. Vai sentir como se tivesse alguém puxando ali na pelve dela, tá? Então, o que eu posso fazer para auxiliar essa gestante? Acomodar essa gestante no ambiente calmo, um ambiente reservado, né, pra gente conseguir garantir a segurança da criança, né, e também a privacidade da mãe, tá? Se possível, a gente procura uma cama, um sofá, alguma coisa mais confortável para essa mãe, tá? Tentar oferecer um ambiente limpo à criança que vai nascer, de preferência com as nossas mãos limpas, se possível com uso de luvas, mas como a gente sabe que a primeiro socorro nem sempre vai ter disponível. Retirar todo e qualquer adorno das mãos para que a gente não lesione essa criança, tipo anéis, pulseiras, relógios. E, se possível, aparar essa criancinha com um lençol sobre as nossas mãos, se não tiver algum tecido limpo, tá? A gestante, muito importante, deve ser orientada a fazer uma respiração sempre profunda, para que consiga levar uma oxigenação adequada àquele feto, aquele bebê que está lá no canal de parto, num canal estreito, apertadinho, já com uma certa restrição, tá difícil, né, para essa criança, então é necessário que ela tenha uma boa oxigenação para não fazer hipóxia cerebral, tá? Importante orientar a mãe quando ela tiver aquela contração forte, que ela ajude a fazer força, que ela faça uma força como se ela fosse ir ao banheiro para fazer uma evacuação, como se ela fosse fazer cocô, tá? Orientar essa paciente que ela faça força mesmo. E que quando essa contração passe, ela se tranquilize e ela fique calma, ela descanse para continuar tendo forças para quando vir a próxima contração, certo? O bebê, geralmente, obviamente, vai sair naturalmente. A gente não precisa ir lá, empurrar a barriga da gestante, puxar a criança, nunca, jamais, tá? Mas a gente precisa ficar atento para amparar essa criança ali quando ela sair ali pelo canal vaginal. Porque ela vai sair deslizando mesmo, sabe? Tá lá fora. Então, é importante que a gente apare essa criança de preferência com um tecido nas mãos. Porque existe sobre a pele, toda a pele dessa criança, o vernix caseoso, que a gente chama, que é como se fosse uma gordurinha esbranquiçada, juntamente com um muco que serve para lubrificar essa criança lá dentro do útero da mãe, tá? Então, muito cuidado para que essa criança não escape das nossas mãos e caia ao chão,
Por isso que a gente pede que a mãe sempre se deite ou fique de cócoras bem pertinho do chão, para que essa criança não escape, por exemplo, se a mãe estiver de pé e caia ao chão e ainda acabe fazendo um TCE, né, que é algo bem grave, certo? Com a criança, com a mãe, é mais ou menos isso que a gente deve fazer: acomodar ela, tranquilizar ela, auxiliar psicologicamente essa gestante, né? E óbvio, se for preciso, a gente vai encaminhar ela para o hospital, né? Já com o bebezinho, quando a criança nascer, o que a gente vai fazer? Após o nascimento, após a saída do bebê, é importante que a gente mantenha essa criança um pouquinho abaixo da mãe. É importante, pessoal, que a gente tenha cuidado com o cordão umbilical para não tracionar muito o cordão umbilical. Limpar o rostinho dessa criança e as narinas, se tiver secreções, como aqui na imagem mostra. A nível hospitalar, eles têm a pipetazinha que suga, né, a bombinha sugadora, ou o aspirador em caso de muita secreção. Mas é importante que a gente faça essa limpeza das narinas e da boquinha, se tiver secreção, para objetivar a respiração mais adequada dessa criança. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter cuidado para não ferir essa criança, né? Porque ela é toda delicada. Então a gente tem que ter um cuidado nesse sentido, tá? Importante, como a gente não vai ter nada lá para clampear, a gente tem que amarrar esse cordão umbilical bem forte, mais ou menos uns 15 centímetros da incisura umbilical, do umbiguinho da criança lá da incisura umbilical na pele, uns 15 centímetros, tá? A nível hospitalar, a gente vai fazer de 3 a 4 dedos o máximo, tá? Mas como depois lá no hospital vai ser clampeado para depois ser cortado, mais ou menos uns 15 centímetros longe da incisura umbilical, a gente precisa amarrar esse cordão, tá? Nunca, 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 jamais a gente vai cortar um cordão umbilical sem fazer dois nós, tá? E a gente vai cortar no meio dos nós, porque se a gente amarrar, por exemplo, o cordão umbilical, ele tem os vasos que irrigaram essa criança até o dia de hoje. Então, se a gente fizer só um nozinho e cortar da criança depois do nó, e a placenta ainda estiver grudada lá no útero da mãe, a gente vai causar uma hemorragia na mãe. Porque por aqueles vasos ali vai sangrar e o que vai sair vai ser o sangue da mãe. Se a gente só der um nozinho e cortar da criança para a mãe, sentido cordão umbilical, cortar antes do nó, o que vai acontecer? A gente vai causar uma hemorragia nessa criança, porque o sangue que está circulando no corpinho vai sair pelo cordão umbilical, certo? Então, a gente nunca corta o cordão umbilical sem dar dois nós e corta no meio, porque daí a gente fechou a saída do bebê e fechou a saída da mãe, se a placenta ainda não desgrudou lá do útero, certo? Muito importante também, a gente não vai lavar essa criança na hora, a gente vai envolver essa criança em lençóis ou panos limpos, protegendo toda a cabecinha dessa criança, deixando a cabeça bastante quentinha, bastante protegida, porque a criança perde calor muito, 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 muito facilmente. Principalmente recém-nascido, tá? Pela cabeça é uma das fontes maiores de perda de calor. Então, por isso que hoje nos hospitais, primeira coisa, eles já utilizam a touquinha na criança, tá? Para que essa criança não perca calor. É importante lembrar disso, a gente não lava a criança, a gente limpa aquele excesso de vernix gaseoso, aquele sebinho esbranquiçado que tá sobre a pele do bebê, enrola ele em panos limpos, enrola a cabecinha também e coloca com a mãezinha, tá? Então, não lavar a criança, né? Esse vernix gaseoso ali esbranquiçadinho é proteção do bebê. Então, se a gente tirar todo ele, ele vai perder calor muito mais facilmente e muito menos a gente vai dar banho, né?
E sempre após o nascimento, por mais que tenha ocorrido tudo normal, tudo bem, a gente encaminha essa criança junto com a mãe para o hospital para fazer uma avaliação, tá? Importante sobre a placenta. Para quem não conhece, uma placenta é isso daqui, tá? O bebezinho vai estar aqui dentro da bolsa d'água, né? Lá dentro do útero da mãe. A placenta, essa parte aqui, é como se fosse a raiz de uma árvore e a criança fosse os folhas da árvore, né? Então, a raiz da árvore, a placenta, vai estar grudada lá internamente na parede do útero, né? Ela que vai permitir a fixação ali desse feto lá no início da gestação. Tanto é que se houver descolamento prévio de placenta, a gente precisa fazer um parto emergencial, né? Muitas vezes por cesariana daí. Porque é através da placenta que coleta todo o sangue lá da mãe e leva para o bebê, e leva o sangue do bebê, né? Que faz toda aquela circulação. Aonde a criança recebe alimentação, aonde a criança recebe oxigenação, certo? Então, pessoal, a placenta, ela geralmente sai logo após o nascimento da criança. Não chega a dar 30 minutos, mas em casos mais postergados, em até 30 minutos, ela sai espontaneamente. Ela desgruda ali do útero e desce, certo? Muito importante que a gente não puxe, porque puxando a gente pode traumatizar o útero da mãe, além do que pode ficar restos de placenta lá dentro do útero e o útero não vai involuir, ou seja, o útero não vai se fechar. E a mãe vai continuar sangrando, até o ponto de ter que fazer uma cesariana para raspar esse útero, para retirar esses restos placentários, tá? Então, o descolamento da placenta, ele tem que ser naturalmente. A própria placenta vai se desgrudar e vai descer, tá? Se acaso a placenta não sair, não desgrudar, a gente encaminha a criancinha aqui no colinho da mamãe, bonitinha, roladinha, com a placenta lá dentro do útero ainda e o cordão umbilical que saiu ali pelo canal vaginal, grudadinho na criança, bem como está aqui na fotinho. Mãezinha segura a criancinha aqui, bonitinha, amamentando, e a gente chama 192 e é levado dessa maneira lá para o hospital. Certo, pessoal? Sobre trabalho de parto, era isso então. Vamos falar um pouquinho para finalizar sobre o transporte e a remoção das nossas vítimas, né? Então, pessoal, só para salientar o que já foi falado várias vezes, questão de movimentação e transporte de um acidentado ou de um doente deve ser feito com a máxima de cautela possível, porque a finalidade dos primeiros socorros não é agravar a situação da vítima, né? As lesões já existentes. Então, é muito importante que a gente cuide quando a gente vai erguer, movimentar ou transportar o paciente. Se a gente fizer isso de maneira incorreta, a gente pode agravar as lesões do paciente. Por exemplo, como eu já expliquei para vocês, uma fratura vertebral, onde não houve ainda lesão na medula espinhal, mas que ao movimentar essa paciente para um lado para o outro, erguer, sentar, levantar, a gente acaba lesionando a medula espinhal e esse paciente corre o risco de ficar paraplégico ou tetraplégico, né? Então, é muito importante que a gente se atente a um traumatismo na coluna vertebral desse paciente, tá? Então, a gente movimenta a vítima o mínimo possível até a chegada do serviço especializado SAMU 192, principalmente em caso de queda, acidente ou qualquer outro trauma do tipo queda de altura, queda de própria altura ou acidentes, tá? Em situações em que o transporte seja necessário, né? Naquelas situações extremas, como a gente conversou nas aulas práticas, quando
é um local muito distante, não tem como a ajuda chegar, a gente precisa transportar esse paciente dali até um local mais adequado para daí sim o serviço conseguir chegar. A gente deve movimentar esse paciente o mínimo possível e a movimentação, o manejamento e a remoção dessa vítima deve ser da maneira mais adequada possível para que a gente evite o máximo complicações futuras. Aí a gente realiza isso como? Conforme o que a gente aprendeu lá nas aulas práticas, conforme o que a gente aprendeu lá em imobilizações de fraturas e imobilização de coluna vertebral. Certo, pessoal? Então, era isso que eu tinha para passar na matéria, tá? Espero que tenha agregado conhecimento a vocês. Espero que vocês tenham entendido bastante coisa. Espero que na prática e na vida profissional de vocês, vocês lembrem disso, se acaso algum dia vocês precisarem. Estudem para a prova, estudem para a prova, revisem os conteúdos e respondam o feedback da aula lá, o questionáriozinho que vocês respondem sempre, tá? E qualquer coisa eu estou à disposição, certo? Até a próxima, voltando com a prova final então da matéria, tá bom? Tchau, pessoal. Até mais.